Fala galera, eu sou Homero, professor de língua portuguesa. Na aula de hoje, estudaremos a concordância verbal. Há casos em que nós usamos no plural, no singular. Vamos aprender juntos? Concordância verbal. Concordância verbal é a relação estabelecida de forma harmônica entre sujeito e verbo. Obviamente, quando eu estudo sujeito, eu tenho que analisar o verbo para que eu faça essa concordância, não é? Por exemplo, ninguém vai falar nós fez a lição. Nós falaremos nós fazemos, ok? Mas aí alguém pode dizer, mas isso é fácil. Realmente é fácil. Porém, há algumas situações aqui em que se tornam um pouco mais complicadas. E hoje nós veremos elas juntos. Então, é a relação estabelecida de forma harmônica de sujeito e verbo. Isso quer dizer que quando o sujeito está no singular, o verbo também deve estar. Ok? Sujeito, por exemplo, o aluno aprende a matéria. O aluno no singular aprende no singular, porque quem aprende? O aluno. Se eu puser esta oração no plural, ficará os alunos aprendem a matéria. Quem aprende? Os alunos. Sujeito no plural, verbo no plural. Quando o sujeito estiver no plural, o verbo também estará. Exemplo, eu gosto quando começam as aulas do Homero. Você pode estar dizendo aí, eu gosto quando começam as aulas do Homero. Eu gosto. Por que eu gosto? Porque é uma pessoa falando. E aqui, por que começam? Porque aulas quer dizer mais de uma. Se eu puser a oração no plural, ficará. Nós gostamos. Por que agora é nós gostamos? Eu, singular, plural de eu, nós. Eu gosto, nós gostamos. Quando começam as aulas do Homero. Então, até escrevi aqui, pessoal. Parece simples, mas há várias situações. Então, para que vocês, quando vocês assistirem, quiserem tirar dúvidas, vejam. Por isso que eu anotei. Há várias situações que provocam dúvidas aos falantes da língua portuguesa. Então, eu coloquei algumas dúvidas aqui e vamos a elas. Regras para sujeitos simples. Então, uma coisa que tem que ficar muito claro, pessoal. Sujeito simples é aquele sujeito em que apenas o núcleo. Homero, mas se tiver mais de uma pessoa, quer dizer que é sujeito composto? No sentido, se tiver núcleos diferentes, sim. Se tiver apenas um núcleo, não. Exemplo, se eu disser, os alunos aprendem a matéria. Alunos é mais de um. Porém, é apenas um núcleo. Então, sujeito simples, ok? Então, sujeito simples que há apenas um núcleo. Se for mais de um núcleo, será sujeito composto. Continuemos. Então, aqui, regras para sujeito simples. Sujeito coletivo. Quando eu aprendo coletivo, quer dizer mais de um, porém, há apenas um núcleo, a palavra está no singular. Vejam aqui, quando eu digo, a multidão ultrapassou a barreira. Pessoal, a palavra multidão é apenas um núcleo. Porém, multidão quer dizer mais de um. Só que multidão não é um coletivo de várias pessoas. Por isso que eu digo aqui, a multidão ultrapassou a barreira. Agora, se o coletivo estiver especificado, aqui no caso coletivo, multidão. Se eu especificar essa multidão, o que vai acontecer? Por outro lado, se o coletivo estiver especificado, o verbo pode ser conjugado no singular ou no plural. Entenderam? Novamente. Multidão é um coletivo. É mais de uma pessoa, porém é apenas um núcleo. Ok? Então eu posso dizer, por exemplo, a multidão chegou. Ok? Agora, se a multidão... eu devo dizer, a multidão chegou. Porque eu não especifiquei que multidão é essa. Porém, se eu especificar a multidão de alunos, eu posso dizer tanto a multidão de alunos
chegou, como eu posso dizer, a multidão de alunos chegaram. Olha mais um exemplo aqui, ó. A multidão de fãs ultrapassou a barreira. Por que aqui eu posso dizer a multidão de fãs ultrapassou? Porque aqui eu faço a concordância de ultrapassou com a multidão. Ok? Agora, se eu quiser fazer a concordância com fãs, eu digo, a multidão de fãs ultrapassaram a barreira. Então, quer dizer, tanto pode ficar no singular, como pode ficar no plural, se o coletivo estiver especificado. Ok? E ainda, isso são questões que caem muito em concurso, vestibular, Enem. Ó, coletivos partitivos. Quando eu digo partitivos, quer dizer partes. Então, o verbo ele pode ser usado no singular ou no plural em coletivos partitivos. Tais como, ó. Então, aqui, ó. Quando eu disser a maioria de alunos assistiu às aulas. Ou a maioria de alunos assistiram. Por quê? A maioria é uma parte. Então, eu chamo de coletivos partitivos. Ó. Então, a maioria de, a maior parte de, grande número de. Olha outro exemplo aqui. Ó. Grande número dos alunos se retirou. Por que grande número dos alunos se retirou? Porque aqui eu estou concordando retirou com grande número. Mas também dá para eu concordar com alunos. Ó. Grande número dos alunos se retiraram. Nomes próprios. Como vocês sabem, nomes próprios é o nome do que define um substantivo. Ok? Por exemplo, se eu digo assim, país, é um substantivo comum. Eu vou dizer o nome do nosso país, Brasil. É um substantivo próprio. Então, vejamos o que acontece quando for assim. Nomes próprios. Com nomes próprios, a concordância deve ser feita considerando a presença ou não de artigos. Para quem não sabe, o que é artigos? Artigos são aquelas palavras que acompanham o nome, que determinam ou indeterminam. Por exemplo, eu digo assim, o aluno chegou. Se eu disser o aluno chegou, é um aluno determinado que eu sei de quem se trata. Agora, se eu disser um aluno chegou, já se torna indeterminado e eu não estou querendo determinar quem chegou. Pode ser um aluno qualquer. Ok? Então, vejam aqui. Se eu disser os Estados Unidos, olha, vejam que influenciam o mundo. Então, aqui, por que influenciam? Porque aqui eu tenho os que acompanham o nome Estados Unidos. Ok? E agora, se não tiver o artigo, eu posso dizer Estados Unidos influencia o mundo. Então, de novo, com o artigo, os Estados Unidos influenciam o mundo. Sem artigo, Estados Unidos influencia o mundo. Pronome relativo que. O verbo deve concordar com o antecedente do pronome que. Então, relativo que faz relação. Ok? Então, aqui vejamos, ó. Eu posso dizer, fui eu que aprendi a matéria. Vejam que, ó, eu tenho verbo, ok? Aqui eu tenho o pronome e tem eu. Então, eu posso conjugar, ó. Fui eu que aprendi. Eu aprendi se fosse tu. Foste tu que aprendeste. Então, aqui, eu faço a conjugação do verbo, ok? Então, o verbo deve concordar, faltou um R aqui, pessoal, concordar com o antecedente do pronome que. Ó, por que aqui, ó, foste tu que aprendeste? Por que aqui eu sei que é aprendeste? Porque tu, ó, eu aprendi, tu aprendeste. Se fosse ele aprendeu. Se fosse nós aprendemos. Se fosse vós aprendestes. Então, de novo, pronome relativo que. O verbo deve concordar com o antecedente do pronome que. Então, ó,
Qual que é o antecedente do pronome que? Eu. Eu aprendi. Qual que é o antecedente do pronome que? Tu. Tu aprendeste. Qual que é o antecedente do pronome que? Ele. Ele aprendeu. Pessoal, muito obrigado por estar aqui. Eu já lhe peço, se você ainda não é inscrito, inscreva-se, dê like, comente, ative o sininho das notificações, que todo vídeo que eu postar você saberá. Muito obrigado e até o próximo vídeo.